Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectar-se. Eu quero pedir para vocês, por favor, curtam, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, isso ajuda muito a gente. Eu sempre peço, mas eu sempre tenho que pedir no início, no final, no meio, porque é muito importante a gente fazer a conexão com as pessoas. Então, hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Ela já tá fazendo parte da minha vida, assim, desde que a minha pequenininha começou a ter uns dentinhos. E ela ajuda muito, me ensinou como escovar os meus dentes até e os da minha filha. Doutora Luísa Helena, seja muito, muito bem-vinda. Eu fico muito feliz que tu aceitou o meu convite, porque eu queria muito, muito que as pessoas te ouvissem, que elas pudessem entender, porque às vezes a gente não entende muita coisa, sabe, dessa área odontológica, pediatra de uma criança. E eu pensei, não, eu preciso trazer ela pra gente poder falar. Tem tantas mães por aí que também não tem nem condições de ir até um médico, dentista, enfim. Então eu quero te agradecer por tu estar aqui hoje comigo e que, cara, que tu se sinta super bem e a gente vai conversando e vai dar tudo certo. Bom, muitíssimo obrigada. Para mim, realmente é uma honra poder ter sido escolhida dentro desse público hiper seleto, né? Que eu venho acompanhando. Então, tenho certeza que vai ser uma delícia a gente poder conseguir conversar e, às vezes, a gente até compartilhar alguma notícia, alguma ideia, alguma coisa que possa realmente, né, enriquecer outras pessoas. Sim. Eu acho que esse é o grande foco. É isso então, mesmo. muito obrigada mesmo, de coração. Eu amei. Eu que agradeço, nossa. Deixa eu te perguntar. Primeiro, a gente sempre começa contando a história das pessoas, porque é o que conecta, né? As pessoas, elas querem conhecer quem que é essa profissional, quem que é essa pessoa por trás, né? Desse jaleco, né? Desse uniforme que tu usa, que eu acho muito fofo dentro do consultório. Quem que é a Luísa Helena? A Luísa Helena de hoje é uma mulher que veio de uma criação de mais 2 irmãs, né? Nós somos em 3 irmãs. É uma família super simples, bem humilde, até assim dizendo, que eu tive muita vontade de poder fazer um traço completamente diferente do que os meus pais fizeram na infância, né? Que era poder estudar, enfim, ter uma faculdade, poder trabalhar. E o trabalho, até então, eu não sabia o que eu queria ser. E, na realidade, quando eu fui submetida a um atendimento odontológico numa clínica de crianças, eu me senti extremamente acolhida. E ali eu pensei, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E eu coloquei aquilo ali na minha cabeça. Tinha o quê? 6, 7 anos. Porque o nosso acesso foi bem diferente das crianças de hoje, né? A gente acessou o dentista bem mais tarde. E foi ali que tudo começou. Foi ali que eu comecei a plantar aquela ideia de querer ser dentista. E na época... Os meus pais, eles, como eram pessoas, assim, sem muito poder aquisitivo, eles sempre colocaram que para fazer uma faculdade teria que ser uma faculdade pública, né? Sim. E na minha cidade, o curso de odontologia era o segundo curso mais concorrido na época. E como eu vinha de uma formação pública, eu disse, nunca vou conseguir passar, né? Porque não vou estar bem preparada, enfim. E aí, essa mulher, graças a Deus, né? Graças aos meus estudos, conseguiu passar realmente numa universidade pública, federal. Fiz toda a minha formação acadêmica, minha graduação, minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, todo na instituição federal. E agora, por fim, que quando eu comecei a poder, né, ter condições, aí eu fui me especializar em cursos privados. Então, a mulher de hoje é uma mulher extremamente realizada sobre o ponto de vista profissional e acadêmico, né? Sim. Eu sou uma mulher que ainda continuo querendo estudar muito, tenho sede de estudo. Eu até fico impressionada as pessoas que não querem continuar estudando, que para mim isso não faz sentido, até porque as coisas estão sempre numa renovação, apesar da receitinha de bolo ela ser muito tradicional e muito fácil, existe toda uma individualização. Isso daí a gente tem que buscar informação para poder agregar no trabalho, né? Sim. Eu sou uma mulher mãe, esposa, tento me dedicar bastante à minha filha Isabela, né? Uma pessoa normal, acordo, faço exercício, faço a minha leitura, faço a minha meditação, gosto muito de rezar, acredito assim, no papel da família, nessa estrutura, numa posição da mulher como centro, né, da organização. Mas também gosto muito de trabalhar, tá? Eu não consigo ser só mãe
e cuidadora desse lar. Eu preciso estar em conexão com as minhas crianças e com os meus adolescentes. Sim. Isso me faz ser uma mulher muito melhor dentro de casa. Eu já tive a oportunidade de ficar um pouco em casa e um pouco no trabalho. E para mim, não flui, sabe? Eu realmente preciso me desconectar do lar e me conectar naquilo que eu me dediquei muito. Foram mais de 15 anos de estudo, né? Entre graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso compartilhar. Então, eu acho que essa se resume essa mulher de hoje em dia. Que tudo. Pra te perguntar, tu é gaúcha, não? Eu sou pelotense, nasci em Pelotas, fiquei lá até os meus 27, 28 anos. 29, e aí depois que nós mudamos pra cá. Mas daí tu se formou no Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul, então foi lá, que legal. Nossa. Foi. Eu sou de Lajeado. Tudo pertinho ali. Ai, mas que legal. Então, doutora, deixa eu te perguntar. Como nós pais, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a cuidar da higiene bucal? Então, a primeira coisa de tudo, assim, até falando assim de... A gente tem que entender que a boca faz parte de todo o corpinho, né? E assim, hoje em dia, a gente sabe os marcos de desenvolvimento da criança, assim, o quanto a gente... Se eu acessar essa boquinha e tiver uma repulsa, tiver uma luta, isso tá dentro do normal. Então, isso já tá bem plausível dentro da literatura, que mais ou menos na faixa etária do 0 até mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, é normal uma criança manifestar o choro para a escovação de dentes. Tá. E isso é uma coisa que os pais precisam estar preparados, porque o choro é uma coisa que incomoda qualquer pessoa. Ninguém gosta de ficar ouvindo, né, um choro de uma criança. Mas isso que eu falo, lá em casa funcionava assim também. A minha filha também teve essa primeira infância, que essa fase oral é tão importante para esses bebês, que acessar isso é uma coisa muito sagrada. Então, o normal é o manifesto da luta e de não permitir. E o que eu digo assim, ó, os pais, assim como troca a fralda, dá o remedinho e dá um banho, eles também têm que colocar os dentinhos nesse processo. E entender que é um processo normal. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, é muito desafiador. E, de fato, a gente está invadindo algo muito sagrado para eles. Mas, assim, não existe magia. A gente tem que ir tentando. Escova o dentinho de todos os bichinhos, escova o dente do pai, da mãe. Coloca essa rotina no processo para eles entenderem que isso vai fazer parte da vidinha deles e automaticamente eles vão gostar de escovar os dentes. E aí tem aquela coisa, hoje em dia a gente quer trazer muita autonomia para a criança, né? E isso é bom, eu também quero. Mas tem coisas que a gente pode escolher, tem coisas que a gente não pode escolher. Sim. Então, lá em casa era assim, filha, a gente precisa escovar os dentes. Isso não é uma opção não escovar. Você escolhe de que forma? Chorando ou cantando? Na maioria das vezes era chorando. Mas eu, enquanto mãe e cuidadora, o que eu não queria era trazer a minha filha para uma condição de doença. Então, no meu papel... eu precisava, sim, muitas vezes, estabilizar com bastante carinho, com bastante amor e fazer o procedimento, que no caso era a escovação de dentes, né? Sim. E sabendo que isso vai passar. Essa fase vai passar. Assim como os outros marcos do desenvolvimento vão passar, né? O que eu costumo sempre falar para os pais no consultório, a gente não pode esperar passar essa fase de luta para começar a escovar o dente. Porque daí o dano já pode ter acontecido, entende? E o prevenir é muito, 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 muito melhor. Sem sombra de dúvida. Fora, além da parte financeira, né? Porque a prevenção é muito mais barato do que a gente precisar fazer ações curativas, né? Sim. Tá, e a partir de que idade a gente pode começar essa escovação? Só, digamos, o bebezinho na gengiva, com dentinho, como é que a gente faz? Hoje em dia, as novas recomendações é escovação a partir do nascimento do primeiro dentinho. Tá. Independente do tipo de leite, do tipo de que está sendo ofertado esse leite. Se é o leite materno, se é o leite proveniente de formas ou outros leites, a gente já entende que por quê? Para ter a doença cárie ou a doença da gengiva, a gente precisa ter o dente em boca. Então, se não tem o dente antes, não há razão para a gente higienizar. Antigamente, a gente já orientava essa escovação prévia. Sim. Mas hoje em dia, com a defesa do aleitamento materno, que a gente deseja muito, a gente quer muito mais o leite materno ali, naquela microbiota, naquela cavidade bucal, ele
do que ir lá e ter que remover aquela sujeirinha, aquele cheirinho de leitinho. Então, ele pode ficar. Mas nasceu o primeiro dentinho, já precisa começar a escovar. Aonde tem dente em boca, a doença já pode se manifestar. Ah, tá. Tá, eu preciso perguntar uma coisa que pra mim assim, é uma dúvida que eu tenho mesmo. O bico. O que ele atrapalha nessa dentição, nessa primeira dentição das crianças? O bico, porque assim, ó, as crianças, quando elas nascem, todos os bebês, de modo geral, eles nascem com esse osso mandibular, que é a parte solta da boca, para trás, retrusa que a gente chama. O que faz ter esse estímulo de crescimento natural sem nenhum tipo de intervenção? A criança que é amamentada, hoje em dia a gente pede pelo menos até o primeiro aninho de vida para estimular esse movimento, esse crescimento anterior. Ah, é verdade, a sucção ali. Somado a isso, a respiração exclusivamente nasal. Por quê? Por que a respiração nasal? Porque primeiro que a respiração, quando a gente tem a passagem de ar pelo nariz, a gente tem todo um desenvolvimento também crânio aqui dessa região do terço médio da face. E também porque ela proporciona um selamento labial. A criança que respira pelo nariz, ela fecha a boquinha e ela leva a linguinha para cima, cola no céu da boca, e esse movimento da língua é o que estimula o crescimento de expansão que a gente também precisa para acomodar a dentição permanente. Sim. Quando uma criança recebe esse bico nessa primeira infância, a gente está com um ossinho extremamente plástico, em alta multiplicação para ele crescer. A gente coloca um artifício ali, que na verdade é o bico, e isso faz essa língua ficar baixa, e esse osso ele começa a crescer torto. Aonde a gente pensa que é um dente que está torto, é um osso que está crescendo torto. Aí o dentinho que nasce ali também vai vir torto, porque a estrutura, a casa, a moradia desses dentes está torta, entende? Então é por isso que a gente, hoje em dia, eu sempre digo assim, ó, é ruim não dar o bico, mas é pior tirar. E as consequências que ele traz, às vezes, claro que hoje em dia a gente tem intervenções que a gente consegue minimizar, com certeza. E eu sempre digo assim, olha, pra mim, no meu consultório, eu sempre tento trazer a maior individualidade, entender aquele contexto familiar, porque às vezes é uma mãe que não conseguiu amamentar, é uma criança muito sugadora, ela precisou, enfim, teve que sair para trabalhar, porque hoje em dia sabemos que a amamentação é um artigo de luxo para a grande maioria das mulheres, né? Não é qualquer uma que consegue já ficar 6 meses de licença maternidade. Então, eu preciso também ser racional e conseguir entender todos os ambientes. Então, é claro que a gente entende que às vezes isso acontece, né? E depois a gente consegue ir retirando. Só que se não der, é muito melhor por causa dessa alteração, desse crescimento orofacial aqui. É como eu digo assim, ó, colocar um bico na boca de uma criança, eu digo assim, ó, se o dia tem 24 horas e ela ficar 4 horas chupando aquilo, e a boca é tudo músculo também, língua e musculatura perioral, é uma boca que ela vai fazer uma musculação errada. E automaticamente eu vou alterar. Então, é fácil da gente mudar o formato dessa boquinha com a presença dessa chupeta. A língua fica baixa e esse céuzinho ele vai a 13 anos. Pois é. Isso ficou muito em mim quando eu fui na minha primeira consulta com a Ágata. Porque a Ágata, ela até chupou o bico. Eu dei pra ela com 30 dias. Eu dei um bico pra ela chupar. E com 7 meses ela mesmo não quis mais. E mas no caso da Ágata, o que aconteceu? Acho que eu descobri depois o porquê que ela não quis mais o bico. Porque ela estava crescendo adenoide. E aí ela já não conseguia respirar quando ela estava com o bico na boca. E o fato dela ter adenoide, eu lembro que quando eu fui na minha primeira consulta, a doutora disse assim, possivelmente, por ela respirar com a boca aberta, ela pode ser que use aparelho também. Eu falava, mas eu não dei bico. Ela não ficou chupando o bico. Como assim? Explica pra mim, doutora, por favor, de novo agora, pra gente poder ter um... O que acontece? É aquilo que eu tava comentando, né? Para nossos ossos crescerem sozinhos, a boca tem que estar fechada. Essa língua, ela tem que remodelar esse céuzinho da boca. Então, se eu tenho uma língua baixa, ela fica cutucando esse osso de baixo e não de cima. E ela tem que morar no osso de cima e não no de baixo, pra gente poder ter essa expansão. Então, por esse motivo, quando a criança
dorme de boca aberta, ela fica com a sua boquinha abertinha e a língua baixa. Então, eu não consigo estimular o crescimento no céuzinho da boca. Fora que eu posso cutucar também esse crescimento pra frente. Então, eu tenho 2 problemas ósseos associados com essa respiração que tá totalmente enviesada, né? Sim. Nossa, e digamos assim, eu fiz a cirurgia da retirada da adenoide na Agatha agora, fazem 2 semanas. Eu já percebi no primeiro dia a Agatha dormindo melhor. E isso que tinha saído de cirurgia é incrível. Não, é isso que eu digo, assim, na verdade a respiração é tudo, né? Então a respiração, quando ela é pela boca, a gente tem um prejuízo como um todo. Não tem uma qualidade de sono, é uma criança que vai se mexer muito, é uma criança que vai ter aquele sono todo picotado, vai ser uma criança que pode acordar e querer ficar enérgica, porque aquele cérebro não conseguiu descansar tudo que precisava. Então, uma coisa vai somando a outra, né? E até a parte, assim, não só da boca, mas como um conjunto de tudo. Desenvolvimento, até do intelectual. Porque se eu não oxigeno bem essas células, automaticamente eu também posso ter algum tipo de prejuízo, né? Mas daí, só voltando, assim, se, por exemplo, a Agatha, ela chupou o bico até os 7 mesinhos, né? No momento em que tu remove o hábito e o resto está funcionando bem, o que seria funcionando bem? Uma mastigação bilateral com os alimentos bem consistentes, firmes e consistentes, e uma respiração exclusivamente nasal, ela vai provavelmente voltar a remodelar esses ossinhos de uma forma certa. Porque se essa língua, ela subir, fazer a movimentação que eu preciso, e essa musculatura, ela ter tonicidade, a gente vai conseguir recuperar aquilo que o bico possa ter estragado, entende? Então, por isso que os pais dizem, até que idade? Então, a gente tem um tempo ali que, graças à reorganização celular, a gente consegue, sim, muitas vezes reorganizar esse crescimento. E qual é o momento que para esse crescimento? Com mais ou menos quantos anos, assim? O crescimento dos ossos da face, normalmente, assim, até ali a puberdade, né? Depois eles entram numa descendente de crescimento. As meninas, a gente usa muito a menarca, que é a menstruação. Depois desse momento, elas entram no processo de desaceleração. Mas depende muito. Por exemplo, maxila no região anterior, até 7,5, 8 anos. Relação antero-posterior, maxila e mandíbula, até esse final de crescimento. Então, tá sempre remodelando. Sim. Alguns profissionais, os osteopatas principalmente, eles acreditam que os ossos estão em constante crescimento, né? Sim. É só tu querer gerenciar aquele novo crescimento e isso acontece. Mas, assim, em termos de ortodontia, ortopedia, a gente entende que é até ali atingir a puberdade, depois a gente já vai entrando num declínio de crescimento e, teoricamente, se estabiliza ali o crescimento ósseo. Quem sabe eu tenho um tempo ainda com a Agatha. Não, com certeza, com certeza. Ela tá super bem agora, eu tô muito, muito feliz. Que bom, eu fico muito feliz. E a boquinha dela fechada agora é outra vida pra ela, assim. Eu vejo ela com a boquinha realmente todinha fechada. Isso pra mim também me ajuda muito por causa da escovação, que às vezes a gente dá uma puladinha na escovação e aí eu penso, não, a doutora falou porque vai ter mais... como é que é o mesmo nome que a gente tem? Saliva, ela vai salivar mais, então vai dar uma limpadinha ali, vai me auxiliar. Mas é isso aí, porque na verdade a nossa principal defesa na boca é a saliva, né? Sim. A criança que respira pela boca, ela seca a principal defesa. Então, até para as doenças se manifestarem, é muito mais fácil. São crianças de maior risco para a doença da gengiva ou a doença cárie, se houver, claro, placa bacteriana estagnada, né? Sim. Doutora, e quais são as, digamos assim, até a idade ali onde começa a cair esses dentinhos de leite? Quais são as maiores doencinhas, assim, as maiores coisas que elas têm, assim? Bom, então a principal delas ainda é a cárie, né? Infelizmente ainda é um grande problema de saúde pública, ainda a gente tem uma alta prevalência. Depois as doenças da gengiva, que é a gengivite, se não tratada, a periodontite. As doenças virais, que na verdade se manifestam mais como lesões, a mão, pé, boca, a estomatite herpética aguda, mas isso é vírus, é uma condição que independe do tipo de higiene da pessoa, né? E as más oclusões, elas também são consideradas, né, uma doença e um problema de saúde pública. Então, um osso torto é um osso doente. E um osso doente precisa ser tratado. Eu sempre digo assim, a criança que está crescendo com o pezinho torto,
é muito mais atingível para a população. A gente enxerga um pé crescendo torto, mas tem muita boquinha torta crescendo aí, e que o foco seria o quanto antes a gente botar essa boca para funcionar melhor é o ideal, sabe? Sim. Não esperar piorar para começar a tratar. Então, se tiver que tá crescendo errado, a gente já tem que propor algum tipo de intervenção. Onde há um diagnóstico, e se houver condições de manejo comportamental, como eu digo, não adianta eu falar assim, ela vai precisar de aparelho, mas ela não tem ainda cognitivo para isso, né? E aí vem as minhas limitações enquanto profissionais. Eu admiro muitos profissionais que conseguem colocar aparelhos em bebês muito pequenininhos. Eu realmente ainda não domino isso e acho que a gente pode, cada um ter o seu momentinho ali pra gente saber propor as intervenções, né? Sim. E no caso, assim, dos pequenininhos, assim, como é que a doutora faz? Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta. Já sei a resposta, assim, já vivi a resposta. Como é que a doutora faz para deixar eles ficam tão calminhos? Eu digo assim, pela Agatha. A Agatha gosta de ir até o consultório. Ela é uma fofa ela mesmo. Ela já... Tipo, a primeira vez quando ela foi, que ela disse assim, que ela ia ir sozinha na cadeira, o meu coração... Assim, como assim? Tão mocinha, tão pequenininho, mocinha ao mesmo tempo. Como que tu tira esse dom? Porque pra mim isso é um dom. Então, e aí por isso que eu escolhi a odontopediatria, tá? Quando eu, até assim, voltando um pouquinho na minha formação, eu entrei na odontologia sem saber o que eu ia fazer. Até porque, né, tem várias especialidades. Sim. E quando eu entrei na cadeira da odontopediatria, na primeira clínica, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu tive excelentes professoras, né? Professoras, assim, que me falavam bem isso. Tu tens o dom pra isso. Se tu for fazer outra coisa, não vai dar certo. E de fato, mas eu acho assim que o acolhimento é a palavra-chave para isso. Tu antecipar o que vai ser feito, tu colocar a criança para perceber, conhecer os instrumentos. Parece que é básico, mas não é básico, né? A gente antecipa, a gente fala quem que é o ventiladorzinho de dente, quem que é o chuveirinho, quem que é a bailarina. A gente demonstra nos bichos se precisar. Então, aí ela vai sabendo o que vai ser manipulado nessa boquinha, né? E eu digo, prevenção não tem como traumatizar uma criança. A gente vai traumatizar, assim, claro que eu tenho crianças que chegam com dor e eu preciso também resolver, né? Sim. E sempre realmente é um desafio, até para nós profissionais, conseguirmos trabalhar com uma criança com dor. É uma coisa muito desagradável, mas eu também preciso tirar aquela criança daquela condição, né? Sim. Porque dor... Enfim, não é uma coisa que ninguém gostaria de sentir, né? Mas eu acho que é isso, é o acolhimento, é o antecipar o processo, é colocar aquela criança para participar, saber que ela é importante naquele momento, colocar ela para escovar os dentinhos dos bichos todos. Então eu acho que isso faz muita diferença. Paciência, né? A gente às vezes precisa de bastante paciência. Não é o caso da Agatha, porque ela ama, então... Mas eu tenho crianças que às vezes eu preciso fazer uma conversa muito maior para ser atingível naquilo que eu preciso executar. Que no caso é fazer um bom exame, fazer uma boa limpeza, né? Que na grande maioria, porque... E aí vem uma questão muito importante, assim, uma defesa, assim, da minha classe enquanto dentista. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia tem muitos profissionais no mercado, né? Infelizmente, não. Felizmente. Mas... Porém, como acabou banalizando muito, as pessoas têm algum público que entende que ir ao dentista pode só olhar o dente e tá resolvido. O problema é que as lesões de mancha branca, que é o início da doença cárie, a gente só consegue identificar com um dente limpo, seco e bem iluminado. Então, não tem como fazer só uma olhadinha. Eu realmente preciso fazer uma boa higiene desses dentinhos, né? Sim. Que é a profilaxia que a gente chama, né? Então, isso daí. E qualquer profilaxia, qualquer tipo de prevenção... Ela não traz nenhum dano maior para a criança, ela não machuca, ela não incomoda. Eles sentem uma coceirinha, que às vezes a gente já antecipa e fala que vai ter uma coceirinha no dente. Mas, assim, não é nada invasivo, né? Sim. Então, é uma coisa muito tranquila. Então, a gente consegue fazer nessa primeira infância de uma forma extremamente lúdica e atingível com esse jeitinho. Sim, ai, que lindo. Doutora, e qual que é a importância da alimentação? Toda. A alimentação, hoje em dia, com muitos estudos na odontologia, a gente sabe que a doença cárie está extremamente relacionada com
o açúcar dependente, né? Criança que tem uma dieta rica em açúcar, e daí não entenda só a bala, o pirulito e o chocolate, a gente tem açúcar oculto em tudo que é lugar, ele é o grande vilão do processo, né? E aí, quando eu falo da dieta do açúcar em si, não é nem só pensando em dentes, é o conjunto como um todo, é todo o desenvolvimento. A gente sabe que o açúcar é extremamente inflamatório para o corpinho como um todo. E essa primeira infância, a gente está num momento extremamente ouro de desenvolvimento. Então, a gente ofertar esse consumo de açúcares que muitas vezes carogênicos também, é um dano celular para tudo, né? Diabetes, obesidade, sim, e aí várias outras doenças. Então, a dieta, tanto assim que eu tenho casos de famílias que tem 0 açúcar na composição, que até o tipo de creme dental a gente modifica diante dessa situação, entende? Por quê? Porque a gente sabe que é uma coisa extremamente controlada com relação a esse consumo de açúcar. Tem outras famílias que não. E tem aquela família do equilíbrio, e que pra mim, sim, é o que eu sempre entendo que é o melhor caminho para todo mundo, né? Sim. Mas sim, hoje em dia, consumo de açúcar em excesso, alta frequência, uma não escovação ou escovações mais ou menos, a chance para dar problema é grande. Sim. Ainda então, para doença. Hoje, se tem cárie, é porque teve açúcar. Ah, com certeza. Ou qualquer carboidrato que seja carogênico, né? Sim. Que daí estão ocultos naqueles, sim, açúcares que a gente não enxerga, como a bala, o pirulito, chocolate. Ai, sim. Olha só. Só para voltar que eu esqueci antes... a situação do bico seria a mesma que a da mamadeira? Sim. Ah, tá. A mamadeira também faz uma alteração de postura lingual e ela também altera o posicionamento e o crescimento desses ossos da face. Nossa, a Agatha nunca chegou a tomar mamadeira, mas eu lembro que na época, quando eu amamentava ela, todo mundo dizia, mas a mamadeira é a mesma coisa que o peito. Hoje em dia tem tantas mamadeiras que que olha, imita o bico do peito, que não sei o quê, então a sucção seria a mesma. A indústria, ela quer tentar produzir e convencer que são bons, né? Mas a gente sabe que não. Tudo que tem bico, que não é o bico materno, ele vai alterar postura lingual e vai alterar todo o crescimento dos ossos da face. Não tem, pode ser o ortodôntico, pode ser o básico, pode ser o seio materno, o silicone, o não silicone. Qualquer um vai trazer algum impacto negativo para essa cavidade bucal. A gente só precisa avaliar o que é mais importante, né? Tem crianças que não têm como ter esse aleitamento materno e precisam, sim. Do leite, né? A gente tenta, né, mostrar que tem outras formas de levar esse leite. Só que a gente sabe que é muito mais fácil através das mamadeiras, né? Sim. Então, eu digo, uso racional da mamadeira, tirar no momento oportuno, só para realmente oferecer o leite, sem ficar chupetando depois ali, né, como um hábito associado. Então, a gente vai dosando aquilo que vai caber melhor dentro daquela condição. Sim. E... vamos lá. É que eu tenho tantas coisinhas aqui que eu botei. Ai, que delícia. Que eu tenho medo de eu pular e de eu esquecer. Mas... em qual sinal, digamos assim, que nós pais, a gente tem que ver que tem alguma coisa acontecendo errado ali? Eu, com a Agatha, a gente já foi até lá, porque eu sempre gostei de olhar os dentes dela. Então, eu vi um negocinho ali, desesperada, doutora, não sei o quê. Mas vamos supor que eu não sou a mãe que olho, que vejo. Como que a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo? Bom, infelizmente, a cárie, ela começa com uma mancha branca. E o dente é branco, né? Sim. Então, isso é o tipo... essas lesões iniciais, a gente realmente só vai, na grande maioria das vezes, identificar direto no dentista, porque, como eu disse, o dente tem que estar limpo, sim, seco e bem iluminado. Quando essa mancha branca, ela tá muito avançada... aí, talvez, os pais já conseguem enxergar. E aí vem, o primeiro sinal é essa mancha branca, né? Depois, conforme a evolução da doença vai acontecendo, essa mancha, ela vai perdendo esse mineral e vai ficando um aspecto amarronzado, dependendo do tipo de região, e até que fique enegrecido, né? Que daí é o estágio final da doença. Então, esses seriam os sinais clínicos de que alguma coisa está diferente. Quando são situações mais avançadas, daí vem os buracos, né? Que são as cavidades que acontecem nos dentes, principalmente na região dos dentes posteriores e aqui nos dentes da frente. E as doenças da gengiva escovou e sangrou.
Então, quando a escovação, na escovação a gente está sangrando, significa que essa criança pode estar com uma gengivite associada, a presença de placa bacteriana levando a essa doença da gengiva, que é essa inflamação da gengiva, né? Então, sangramento na escovação e essas manchas aí são o que mais a gente consegue perceber em casa, assim, de uma forma mais domiciliar. Mas, sem sombra de dúvida, a rotina de consultório, ela consegue identificar muito mais rápido essas lesões. Daí a gente já consegue atacar de uma forma bem antes de se tornar extremamente complexa, né? E complexa e com dor associada, né? Sim, eu ia mesmo perguntar. Eu realmente, hoje eu já não lembro mais, e eu também, como não estudo isso, o dente de leite, ele dói? Dói muito. A gente já teve casos de crianças que fizeram edema de face, que é aumento de volume, por inflamação, infecção, porque o dente, ele também tem toda a inervação que nem o de permanente. Então tem até, tipo, tratamento de canal no dente de leite? Tem. Nossa. Tem tratamento de canal. Já fiz em bebês tratamento de canal. Graças a Deus, hoje não é mais a minha rotina no consultório, e eu agradeço porque cada vez mais a gente consegue aumentar essa prevenção. Mas sim, a gente tem vários casos, porque o dente de leite, ele é um dente volumetricamente todo pequenininho e ele é menos mineralizado. O que isso significa? Mais rápido ele atinge a polpa do dente, que é o coraçãozinho do dente, é o que faz sentir a dor. Então, o mínimo de doença inicial, a gente já, em seguida, ele já evolui e já traz uma consequência maior, que são os tratamentos de canais e, às vezes, até as exodontias, que é as extrações de dente, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa muito, muito comum. Eu sempre digo no consultório, uma lesão inicial de mancha branca hoje, daqui a um mês já pode ser uma cavitação, e daqui a outro mês já pode ser um tratamento de canal, e o outro mês já é quase que uma extração. Ele é muito rápido a progressão, diferente do dente permanente, que às vezes leva anos para conseguir chegar num estágio de dor, Sim. de pulpite, né? O de leite é muito, muito rápido. E, doutora, no caso dos dentes de leite ali, se precisar extrair, se precisar fazer canal, isso tudo causa um impacto maior na próxima dentição de vir alguma coisa ruim ou algum problema vir depois ou não? Então, por isso que eu sempre digo, nas consultas, a gente precisa trabalhar muito com essa parte de conscientização e de letramento, educação, né? Como eu disse. Sim. Então, assim, é claro que não quer dizer que uma criança que teve cárie a infância inteira vai ser um adulto com cárie. Não, a doença, ela é multifatorial, mas ela é controlada, a gente consegue controlar, tá? Então, a gente pode ter algumas predisposições, como, por exemplo, alterações de esmalte dentário, que hoje está vindo muita criança com as hipomineralizações e as hipoplasias, que são alterações de fábrica de dente. Então, são dentes com menos mineral. Dentes com menos mineral, eles são, sim, mais suscetíveis à doença. Então, nessa condição, essa pessoa que carrega esse tipo de dente, ela tem que entender que o cuidado dela tem que ser triplicado. Então, se ela tiver esse cuidado, provavelmente ela não vai evoluir para uma doença cárie associada nessa condição, entende? Então, a criança que teve o tratamento de canal na infância, se a gente conseguir reverter as causas que levaram aquilo ali, ela vai ser um adulto sadio. Então, instruções de higiene, controle de dieta, ver o que está faltando, o que está acontecendo ali que está trazendo essa condição. Então, a gente precisa reverter isso. E por isso que é o meu grande trabalho, assim, né? Eu digo assim, eu não quero ser uma dentista para restaurar dente, eu quero ser uma dentista para levar saúde para as pessoas. Preventiva, né? Só, sabe? Se eu pudesse, assim, trabalhar só com prevenção no meu consultório, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. A maioria dos dentistas querem ter procedimentos para fazer, né? Porque parece que o financeiro vem com o procedimento. Eu, graças a Deus, trabalho com a prevenção e sou extremamente feliz mesmo com isso. Nós vamos com a Agatha sempre de forma preventiva. De 4 em 4 meses estou lá. O medo que a mãe tem, delícia, né? Mas tá certo, tá certo. E ela vai bem tranquila também. A Agatha é muito fofinha pra ir no dentista. Na doutora, né? Não sei em outro, né? Não sei como é que seria. Doutora, dente de leite, ele cai, ele sempre vai cair? Ou chega algum momento que as crianças, os pais têm que ir fazer a extração desse dente? Porque às vezes, eu já ouvi falar que tem, digamos, meninos com 10, 15, 16, 17 anos que continuam com o dente de leite porque não caiu. Por que isso acontece? Então, a gente tem duas situações.
Os dentes de leite, todos os dentes de leite, eles têm sucessores permanentes, que são os dentes que vão fazer as trocas. Tá. O que é o normal? A gente reabsorver a raiz do dente de leite e o permanente vir. Por alguma razão, o dente permanente ele pode desviar essa rota de erupção ou não haver a reabsorção dessa raiz internamente, lá no osso. E aí sim, a gente precisa às vezes fazer a extração desses dentes. A gente chama isso de retenção prolongada do dente decito, que é o dente de leite. Outra situação são aquelas pessoas que não têm os sucessores permanentes, que são as agenesias dentárias. Então, eu tenho um dente de leite, mas eu não tenho pré-molar, por exemplo, que iria suceder aquele dente. Aí, nessa condição, os dentes, eles ficam, porque como eles não têm o gatilho da reabsorção ali, eles não reabsorvem. Então, eles vão ficando. Alguns dentistas extraem, colocam implantes, outros deixam até ver esse dente esfoliar, né, que é fazer essa troca sozinha, que normalmente às vezes vai ser muito mais tardia, sim. E a gente até deseja que seja o mais tardio possível, né? Manter ao máximo aquele dente em boca. Então é por essas duas razões. Ou as retenções prolongadas, Sim. ou quando a gente tem a agenesia do sucessor e daí aquele dente fica. Nossa, e eu até perguntei agora, que eu acabei lembrando depois da pergunta, durante a pergunta, a minha sobrinha, ela fez agora há pouco tempo, ela tá com acho que 16 anos, 15, e ela fez um raio-x onde o dente dela de leite continua, acho que é o canino, e o dente dela mesmo, ele cresceu pra dentro, tá no céu da boca dela. É, o desvio de rota que a gente chama, Nossa. né? Aí vem as complexidades, né? Do que pode acontecer, né? Tem Sim. coisas que a gente consegue gerenciar e tem coisas internas que a gente não consegue. Mas claro que nesse caso teria que avaliar, mas existe intervenções que a gente consegue daí tracionar esse dente, fazer algum tipo de tratamento. Sim. Às vezes isso não é possível, né? Mas daí teria mesmo que avaliar. Isso pode acontecer. Foi semana passada, eu acho que a gente acabou sabendo que eu disse, gente, como é que isso aconteceu? Porque, por isso que eu pensei que todos os dentes de leite, eles caíam, natural, a gente espera cair, o outro vem, porque a gente não tem o conhecimento, eu não imaginei que poderia permanecer ele, porque o outro foi para outro lugar. Pode. Nossa. Meu Deus, é muita coisa, né? Parece simples, mas não é. É uma dinâmica linda, tá? As trocas dentárias, ver assim, formação de ossinho e aqueles dentes trocando, Sim. uma dinâmica rápida. Às vezes, assim, nada acontece, daqui a pouco começa aquele monte de bagunça, de troca de dentes, é fada que aparece, é fada que volta rapidinho. Então, realmente uma delícia essa fasezinha, assim. E tem que ter um acompanhamento de perto, né? Assim como, às vezes, a gente acompanha um crescimento com endócrino, alguma coisa, no dente, da mesma forma, precisa estar em vigília. Até porque hoje em dia as pessoas estão cuidando muito mais, as pessoas querem morrer com seus dentes na boca, né? Sim. Esse é o grande objetivo e é a minha bandeira que eu levanto muito. Então, e aí a prevenção e as consultas rotineiras acabam fazendo a gente conseguir identificar essas situações o quanto antes e já propor intervenção, né? Sim. Doutora, amarrar com fiozinho e puxar, pode? Pode. Depois que ele estiver bem molinho, a criança estiver ok, entendendo. Mas não fazer de supetão, né? Isso daí eu já não acho que tem alguns pais que falam, vem cá, deixa eu puxar. E daí eu acho que a criança, isso fica muito marcado. Então, acho que tem que ter uma conversa pra gente. Sim, tem que ser no tempo deles. Ai. Doutora, e qual a forma, digamos assim, mais fácil, de que forma que nós, pais, a gente pode fazer com que eles gostem, com que eles tenham esse prazer com cuidado com os dentes? Como que a gente pode colocar isso para eles? Primeira coisa, seus exemplos, né? Escovar, mostrar a importância, mostrar os dentes bonitos, um dente branco, né? Tem algumas famílias que gostam de ir para uma psicologia mais agressiva, de mostrar um dente que não tá tão bonito. Então, assim, tem de tudo. E assim, eu não sou daquelas que falam, não pode, não isso. Eu acho que tudo que entra no equilíbrio daquela família é válido.
escovar o dente dos bichinhos todos, colocar todo mundo para escovar o dente. Isso é uma estratégia que funciona muito bem. Bom, agora é a tua vez, vamos escovar o dente. Olha que importante é. Sujeira no dente também dá problema. Mostrar através de livrinhos, de videozinhos. Tem vários aplicativos hoje em dia que nos mostram, e a gente usa a tecnologia muito para isso também, para mostrar o que aquela sujeirinha no dente, se não escovar, com excesso de açúcar, vai acontecer. Então, isso faz as crianças elas entenderem aquilo ali como realmente importante, né? E acaba automaticamente gostando de escovar os dentes, e isso entra como hábito, né? Não... Sim. É no automático, assim, eu não digo nem assim o gostar, mas entra como um hábito. Às vezes mais rápido, às vezes mais demorado. E aí, claro, vai variar de criança para criança. E também na fase ali da pré-adolescência, volta a ser um problema, porque daí é tudo... Eles querem fazer rápido, aí não usa o uso do fio dental. E aí eu levanto muito a bandeira do fio dental na primeira infância, mesmo com dentes separados, para ter o hábito já inserido. Porque depois chega os permanentes, não colocou aquilo no hábito, aí é muito difícil. Hoje em dia a gente tem muitos adultos que não sabem passar fio dental, né? Porque não foram treinados na infância. Então, são coisas que a gente vai carregando. Ah, mas nunca deu problema, nunca... né? E daí vai arrastando. Mas uma hora pode dar, né? Sim. E eu não digo nem a doença cárie. Às vezes, uma possível halitose. Da onde está vindo esse mau hálito, né? Que é a halitose. Sim. E, às vezes, está muito relacionado com a falta do uso do fio dental. Nossa. Né? Porque vai ficando aquela placa, vai ficando aquela... cheirinho de necrose, daí vai dando aquela halitose também, e as pessoas não conseguem identificar. Podia ter trazido o bichinho pra nós escovar aqui. Podia. Ah, esqueci de pedir. Agora que eu pensei, gente, por que eu não pedi? Vamos fazer uma próxima? Que daí a gente escova. Com certeza. Doutora, algo que a doutora gostaria de desmistificar dentro da área? Olha, uma coisa que eu gostaria muito de falar, tu trouxe bastante essa questão da chupeta, assim, a importância dos pais, não só olhando a cárie e a doença da gengiva para levar os filhos de uma forma mais precoce, mas também para ver a alteração de crescimento dos ossos da face. Porque às vezes eles escovam, acham que os dentes estão bonitinhos, está tudo certo, mas a gente tem uma discrepância de crescimento. E as academias, de modo geral, as academias que eu digo de odontologia, elas ensinavam até pouco tempo atrás que só se resolvia direto os dentes permanentes, organizar espaços, mordidas, enfim. E hoje em dia, a gente entende que a gente primeiro precisa tratar a estrutura, a moradia, que seria os ossos, né? E esse crescimento a gente só consegue remodelar na primeira infância, nessa fase inicial. Então, o uso dos aparelhinhos, né, que eu sei que tu não queres, assim, né? Ninguém quer, claro que ninguém quer. Mas é muito melhor a gente conseguir fazer essa avaliação e já tratar essa estrutura do que deixar pra frente. Eu tenho um professor meu que dizia assim, ó, a odontologia é a única profissão que espera piorar pra começar a tratar. E, de fato, a gente espera, às vezes, estar no tratamento de canal, evoluir para o implante, ir para um tratamento de tracionamento dentário, coisa que talvez... Eu não digo que o tracionamento a gente iria resolver antes, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas tem várias circunstâncias que a gente cria espaços dentro dessas arcadas e a gente, muitas vezes, evita, por exemplo, um desvio de rota dentária. Né? Ou às vezes excessos de crescimento, aquele osso que cresce muito, aquele osso que não cresce. Então, remodelar esse osso enquanto a criança está crescendo é o melhor cenário. E eu brinco, a gente faz uma harmonização facial na infância com os tecidos verdadeiros, né? Osso, musculatura, enfim. Diferentemente, se a gente for deixar para fazer essa avaliação lá com 12, 13 anos, quando trocou toda a dentição, porque daí eu já tenho um crescimento muito avançado, muito consolidado. Então, tem coisas que a gente já não consegue mais mexer. Os dentes, eles vão se organizar, eu não tenho dúvida disso. A gente pode alinhar até dente de idoso, né? Mas o crescimento tem que ser o agora, enquanto a criança está crescendo. Então, mesmo que parece que ela é perfeita, parece que ela é bonitinha, mesmo assim, vale a pena buscar uma avaliação para ver se realmente está tudo em consonância nesse crescimento. Porque senão a gente consegue intervir de uma forma bastante precoce. E eu digo, uma estrutura bem alicerçada, as paredes vão ficar boas. Se a estrutura não estiver bem alicerçada, uma hora vai rachar, né? Então, os dentes, todo mundo vai crescer.
Todo mundo vai crescer. Eu digo, não tem quem não vai crescer. Mas uma coisa é crescer com osso saudável e outra coisa é crescer com osso alterado, né? Claro, e na boca não é tão palpável esses ossos alterados. A gente consegue ver os dentes que estão tortos. A população, né? Mas um osso alterado não é todo mundo que consegue. Assim, de leigo, né? Que eu tô me referindo. Sim. Às vezes até profissional também não consegue ver, mas enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito, assim. E cada vez mais eu tô batalhando nessa tecla. Esse mês, inclusive, a gente tá no Julho Laranja. Que é uma campanha... O que é o Julho Laranja? Ele é uma campanha que ele tem por objetivo fazer com que os pais, eles levem os seus filhos no máximo até os 7 anos. E eu já acho que 7 anos é tardio para algumas coisas, tá? Até os 7 aninhos para poder avaliar como é que tá esse crescimento dos ossos da face. Porque as más oclusões, elas trazem um impacto muito negativo na qualidade de vida dessas crianças. Agora mesmo, a gente tá com uma pacientinha que, enfim, ela não estava precisando de aparelhinho, daí agora ela vai precisar, e daí a mãe diz assim, ela não tá sorrindo, e ela tem só 7 anos, entende? Então, para ver quanto isso, e cada vez mais o apelo estético tá relacionado, e eu nem tô me referindo aqui à parte estética, eu digo, bonito vai ficar, eu tenho certeza, é muito mais a questão funcional e estrutural mesmo, que eu gostaria que as crianças pudessem ser melhores, chegar em profissionais que fossem mais atingidos para esse olhar também. Sim. Criança tem bruxismo? Tem. Criança tem bruxismo. A gente só precisa identificar realmente se é um bruxismo ou se é só uma alteração dessa oclusão, muitas vezes por uma dinâmica de trocas dentárias. Isso é dessa parte aqui, eu não sei o que é. O bruxismo, ele é o dente com dente? Na verdade, o bruxismo, ele é só a ponta do iceberg de alguma coisa que está acontecendo antes, né? Meu Deus. Então, às vezes, até a parte respiratória. Então, a criança que respira pela boca, o efeito rebote, a consequência é bruxar o dente. Mas aí a causa é a respiração. Então, a gente primeiro tem que resolver a causa, sabe? Então, tem várias coisas. Crianças com ansiedade, crianças com transtorno de déficit de atenção, são crianças que são altamente vulneráveis a ter um apertamento dentário. É o efeito rebote de algo central que está acontecendo. Doutora, e de que forma que a gente descobre? Vamos supor que a gente não escute barulho. De que forma que a gente descobre? É uma dor de cabeça? É uma dor no dente? Como que a gente descobre que tem um bruxismo? Normalmente a gente tem muitos desgastes dentários, né? Desgastes muito fortes, assim, não é um leve desgaste. E às vezes, assim, nessa primeira infância, tem muitas pessoas que enxergam dentes da frente desgastados e acham que é bruxismo. E, na verdade, não. A gente precisa realmente identificar bem. Porque a criança de 5 anos, 6 anos, o que eu mais quero é que haja dentes desgastados na frente. Porque isso significa que esses ossos da face cresceram bem, esse dente envelheceu. A gente deu bastante estímulo de crescimento. Eu preciso fazer essa lateralidade mandibular para ter esse crescimento anterior da mandíbula. E esses movimentos excursivos da mandíbula que a gente tem na mastigação, isso faz com que haja esse padrão de desgaste. Então, isso é normal. A gente tem que identificar se a gente tem um desgaste fisiológico da condição daquele dente envelhecido para aquela boca, ou se a gente tem um desgaste patológico proveniente desse bruxismo. E aí tentar ver o que está causando esse bruxismo e propor tratamento, né? Nossa. Muitas vezes a gente trata, até porque a gente vai começar a vir dentição permanente e a gente quer um dente permanente para uma vida toda. A gente não quer perder esse dente, nem 1 milímetro de desgaste, né? Então a gente tem que fazer essa proteção. Nossa, eu não imaginei que criança também pudesse ter. Ai, criança com essas agendas agora super lotadas. Elas estão ficando estressadas também. Oh, meu Deus, o que a gente está fazendo com tem várias coisas que a gente vai ter que dar uma repensar. As telas, os tablets. Sim. Isso tudo aí são fatores de risco para nós, para o bruxismo. A gente gosta muito de trabalhar com a higiene do sono, né? Que é aquela desaceleração tecnológica, aquela desaceleração de um dia, que aquele cérebro trabalhou a 1000, que estava ali, sabe, super ligado para se conectar com a brincadeira ou com o estudo da escola. Bom, agora a gente precisa ir desacelerando. E essa desaceleração, ela é extremamente importante para a gente ter um soninho de qualidade e automaticamente preservar essa estrutura dentária se for uma criança que tiver uma
pré-condição a fazer um bruxismo noturno. Doutora, queria voltar só um pouquinho lá nos bebês, onde está começando a sair os dentinhos deles. Eu tive com a Agatha, toda vez que estava saindo o dente, era febre. O que a gente pode fazer para auxiliar esses bebezinhos, assim? Porque daí vem um dentinho aqui, daí vem um dentinho aqui, aquela loucura dos dentes. A Agatha ela não chegou a ter, digamos, babá. Ela não chegava a babar bastante, sabe? Não salivava muito. Eu só sabia que era um dente porque tinha febre e daí eu olhar, gente, mas febre do quê? Eu ia olhar, era lá, aquela pelezinha. E o que era aquela febre, mais ou menos? De quanto? A Agatha chegou a 38. Então, hoje a gente já tem evidência científica mostrando que o dente, a erupção do dente, ela não é capaz de trazer uma condição de febre acima de 37,8, acima de 38 a gente já entende que tem algo sistêmico por trás acontecendo. Mas por que está muito relacionado com o dente? Na fase que o dente está nascendo, existe um processo inflamatório local ali que realmente bagunça a vida dessa criança e da família como um todo. Pai, mãe, todo mundo entra no barco. A bagunça da maternidade. A bagunça, Mas eu digo assim, é uma bagunça boa, porque ainda bem que tem dente. Pior se não tivesse dente para nascer, né? Então a gente acha que tá tudo dentro do que é bom. Então, esse processo, ele gera um desconforto para a criança, né? Todos os sinais e sintomas da inflamação estão presentes. E uma delas é a coceira. Eles têm muita coceira. Então, eles querem enfiar tudo na boca, qualquer objeto. E, às vezes, eles enfiam naquela gengiva que está super permeável e pode estar infectado. Aquilo ali entra, cai sistemicamente e aí manifesta como a febre. Mas não foi o dente em si, entende? Foi o processo de ficar levando tudo na boquinha, estava contaminado e daí isso desregulou esse estado febril. Mas aí a gente bota a culpa no coitado do dente e aí o dente... o dente que leva a culpa. E eles ainda estão... Soma-se a isso que eles estão na fase oral. Então, eles já estão realmente colocando a mãozinha na boca, o que é normal, tudo na boca, né? Então, assim, os dentes, o que a gente pode fazer para os alívios, né? Primeiramente, eu sempre digo assim, oferecer os mordedores geladinho, os mordedores que tem aqueles stopzinhos que fazem uma massagenzinhas, as mães que estão no aleitamento materno, fazer os tetolés, que na verdade é o leitinho materno geladinho, porque daí eu tenho uma ação anti-inflamatória local do gelinho, e aí mais uma massagem daquele gelinho naquela gengiva, aquilo ali vai aliviar aquela situação e vai até ajudar esse dente a romper mais fácil. A gente também tem oferecer os alimentos mais duros, então uma cenourinha mais inteira, para ele ficar coçando ali, então isso auxilia bastante. E também o estímulo, então deixar com uma escova de dente para ficar mexendo ali, cutucando. Tem também uns mordedorzinhos que são mais exclusivos para isso, que a criança também pode oferecer. E hoje a gente tem um laser, né? A laser terapia, que ela nos auxilia demais nesse processo, porque ela é como se ela quebrasse um pouco esse processo inflamatório. Então, aquele processo que vai levar, 7 dias, a gente encurta esse processo. Então, rapidamente a gente tira aquela criança daquela crise mais enjoadinha do nascimento desses dentes. E também os analgésicos de modo geral, né? O que a gente não indica? Não indica. Essas pomadinhas à base de anestésico. Nenedente da vida. Isso daí, sim, a gente contraindica. Eles fazem alterações, eles fazem uma toxicidade ali naquela gengiva, ele permeia rapidamente, então a gente acaba não indicando. Sim. Não é nem em último caso, é não usar mesmo. Se tiver que usar alguma coisa que seja um analgésico sistêmico para poder aliviar esses sintomas do nascimento dos dentes. E quando que a gente deve se preocupar que os dentes ainda não nasceram? Olha, hoje as nossas tabelas de média de vinda de dentes, elas são muito amplas. Eu, particularmente, começo a investigar a partir de 1 ano e 2 meses. Se os dentes não começaram a vir, aí eu começo a identificar... a buscar, né? A rastrear a partir de 1 ano e 2 meses. Porque até 1 ano e pouquinho, isso aí tá dentro daquilo que a gente entende que é esperado. Não é o mais comum, mas é esperado. Então, a partir de 1 ano e 2, aí a gente começa a investigar. Eu particularmente, começo a investigar. Doutora, e normalmente é o quê que acontece? Dente tá de preguiça, às vezes não tem os dentes, né? Que são as agenesias dentárias, mas isso está muito relacionado a pacientes mais sindrômicos, casos mais extremos, né? Então, assim, o normal ali vai aparecer. Se tiver, tá tudo bem sistemicamente, um bom desenvolvimento, um bom crescimento,
naquela faixa etária vai estar acontecendo, salvo se não tiver dente para vir. Por isso que eu digo, a bagunça de dente é boa. Tem que ter dente. Sim, já imaginou um bebê até os 6 anos sem dentes? Não ia ser muito legal. E que idade começa a troca dos dentes, então? A troca dos dentes, mais ou menos 5,5, 6 anos está acontecendo. Só que tem vários pais que dizem, o coleguinha já trocou, o coleguinha já trocou. Não é um apito e não é igual para todo mundo, né? Sim. Eu digo assim, a idade dentária não necessariamente a mesma cronológica, mas só pra gente ter uma média ali por volta. Eu tenho crianças de 4 anos que já trocaram dentes e eu tenho crianças com 7 anos que ainda não trocaram dentes. A gente investiga radiograficamente e tá tudo bem, né? Aquela criança naquela condição teve esse momento de troca, mas o mais comum é ali por volta dos 6 anos. Ai, que show. Eu tenho tempo ainda com os dentinhos da minha pequena. Tem. Tem muito que cuidar ainda. Doutora, tem algum caso que tenha marcado a doutora em consultório que a doutora poderia contar pra gente? Tenho. Eu tenho um caso de uma mãe que ela chegou pra mim com o filho dela e ela disse assim, olha, meu filho não dorme. Ela estava dando um antidepressivo, porque ela levou ele pro médico, né? Tava tentando ver o que ele tinha, ele não dormia, chorava o dia inteiro. Enfim, eu sei que o menino estava tomando um antidepressivo, 2 anos e 4 meses, um bebê, estava tomando antidepressivo. E essa mãe chegou para mim, quando eu abri a boquinha do menino, dos 20 dentes que tinham em boca, 12 estavam completamente destruídos. E a gente já tinha 4 que estavam em canal, com infecção. Ele já estava fazendo um edema de glote, que a gente chama. Aquela criança estava com muita dor. Era pulpite, ela estava assim completamente infectada naquela boca. E aquele caso para mim foi um caso extremamente marcante, assim, porque eu precisei tirar aquela criança de uma condição de risco, porque a criança, quando a gente evolui aqui para edema de glote, essa criança não consegue nem respirar por causa de um dente de leite. Então ela pode, inclusive, virar óbito, né? E aí eu acabei assim fazendo os acessos daqueles dentes. E aquela mãe voltou 2, 3 dias depois, porque foram vários tratamentos contínuos. E ela falou, você é um anjo na minha vida. Porque ninguém tinha aberto a boca do menino. E tá tudo bem, sabe? Eu nem sei te dizer se o médico errou, quem errou. Se foi aquela família que não escovava o dente. Sim. Eu sei que o meu objetivo era trazer um mínimo de qualidade de vida para aquela família. Então, esse caso me marcou demais. E até hoje, meu pacientinho de anos, assim, que eu trato ele, tanto assim que acontece qualquer coisa com ele, ele tem, assim, uma prioridade na minha agenda por causa dessa pré-condição que a gente teve. Então, foi um caso muito, muito marcante pra mim, porque talvez se ela não chegasse pra mim, eu não sei o que teria acontecido ali, sabe? Não sei, a gente não sabe, são coisas assim que só Deus, né, pra dizer, mas ela fala que eu fui um anjo na vida dela, tá? Então, pra mim, assim, e esse reconhecimento é muito, muito gratificante, assim, eu ter tirado ele da condição de dor, pra mim, foi muito satisfatório, mas a mãe, assim, ter todo um carinho e depositar, assim, todo esse, é demais, assim, isso... vale a profissão. Mas eu acho, na minha opinião, assim, tu tens esse dom. É muito de ti, assim, desde o meu primeiro dia, que eu acho que a Agatha tinha 1 aninho ou nem tinha? Ela era um bebê. Ela era um bebê a primeira vez que eu fui, né? Então, assim, eu me senti acolhida. Eu senti o acolhimento da doutora com a Agatha, comigo. Então, assim, é a família, assim. E isso é muito legal, sabe? A gente, às vezes, tem profissionais que não são assim. Então, a doutora tem esse dom de fazer as coisas serem... E a Agatha, ela fica feliz porque ela já acha que ela já vai girar lá a bolinha, que ela vai sair com a bolinha. A recompensa, então, né? Exatamente, né? Então, ela sai de lá toda boba, toda faceira. E ela sai também se achando muito adulta, porque daí uma hora ela aprende a escovar os dentes no banquinho, outra hora ela aprende a passar o fio dental, então ela chega em casa se achando. Que delícia, eu adoro, que bom saber disso. Mas é bem isso, sabe? Eu invisto muito, assim, na qualidade da minha consulta, até para entender aquela família, né? Eu não posso dizer que o A é para todo mundo, a gente tem que entender aquela família, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença, e aí a gente acaba sendo... cada vez mais atingível. E é o meu objetivo, né? Eu digo assim, gente, se só eu souber escovar o dente dos filhos de vocês, pra mim não faz sentido algum. O meu objetivo é que vocês consigam levar
todos esses cuidados para dentro de casa, né? Sim. Se a gente vai padronizar, fazer a posição joelho a joelho, se vai deitar no trocador, se vai botar de pé no espelho, não sei. A gente precisa juntos pensar numa estratégia para isso ser funcional dentro de casa. Sim. O que não pode é me trazer só para eu escovar o dente. Até porque a doença é dinâmica, né? a sujeira tá toda hora acontecendo, né? Que nem a casa da gente, se a gente não limpar todo dia, vai acumular, É né? verdade. Tu vai chamar uma faxineira uma vez por semana, mas às vezes não vai ser o suficiente, Algum cantinho vai ficar ali. Vai ficar. Então, temos que ter esse cuidado em casa. Escovação de dentes tem que ser rotina. Em bebês, esses dias até me mandaram um vídeo de um leão e uma mãe tentando escovar o dente, que é aquela guerra inicial, né? E é bem isso. Mas aí a gente faz as estratégias para conseguir fazer uma estabilização com bastante amor e executar. Porque o bebê não tem cognitivo e entendimento que aquilo é importante. Sim. Eu digo, a gente não traumatiza um bebê por escovar dente. A gente traumatiza um bebê se tiver que fazer um tratamento de canal, por exemplo, no consultório. Não digo o ato em si, mas o prévio, aquilo que ela sofreu, aquela dor que ela sentiu. Não é nada confortável. Ela já vai com um pré-conceito com aquilo, sabe? Sim. De fazer um procedimento invasivo, ela sentiu dor por aquilo. Então não faz sentido a gente esperar as crianças sentirem dor para daí se culpar e daí, meu Deus, por que eu não cuidei? Meu Deus, não espera o problema acontecer. Sim. Antecipa. Mesmo que haja chorinho. Às vezes a gente tem, não, se ela chorar, eu não vou escovar. Não. São escolhas, sabe? Mas eu tô aqui para te dizer que essa idade é normal a criança chorar. Sim. Eu até brinco, se não chorar, procura um neurologista. Não tá normal, sabe? Não tá normal. Então daí a gente já tem que investigar o que tá acontecendo. Sim. Porque o normal é uma criança chorar para escovar o dente, né? Naquela primeira infância ali. E outra, além de todas as características que a gente entende, tem a individualização de cada um. Então às vezes tem um que é mais, né, intenso, tem outros que são mais tranquilos, então varia muito da personalidade que já tá formando, né? Sim. Então ela vai ter aquele manifesto também ali. Ai, mas é muito legal, doutora. Meu Deus, aonde que as pessoas podem te encontrar? Onde essas mães que precisam, assim como eu já precisei, onde a gente te encontra? Então, vai ser um prazer. Eu trabalho na Clínica Vivace, né? Na verdade, sou sócia junto com o meu sócio lá. Então lá, eu trabalho lá de segunda a sexta-feira. Hoje em dia, acabei... Depois que a Isabela nasceu, né? Sim. Eu acabei me dedicando exclusivamente ao consultório. Eventualmente, eu ainda dou uma ou outra aula, mas são coisas muito pontuais, porque a gente nem conversou, mas a minha primeira trajetória era para ser professora universitária, né? Eu fiz mestrado, doutorado para ser professora universitária. Nossa. E aí as coisas foram mudando. Eu acabei me focando exclusivamente no consultório. Então, eu atendo ali na Clínica Vivace Odontologia. Vai ser um prazer receber todos. Ah, é na Rua 2000, gente. Na Rua 2000. Perto do escritório. Eu já saio de uma porta, já entro na outra. E vai ser um prazer. Ai, doutora, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz que a doutora aceitou o convite. Esse episódio eu tenho certeza, assim, que foi bem diferenciado. Eu tô empolgada, não vejo a hora já de a gente passar isso para as pessoas, porque eu acho que foi de um ensinamento, assim, e acolhimento sensacional. De verdade, muito, muito obrigada. Ai, que bom. Eu fico bem feliz, assim, mais uma vez, agradeço, reitero, né? O convite, muito obrigada. E tu sabes que tu é uma pessoa iluminadíssima. Ah, obrigada. Sabe aquelas... Eu tenho... Meu Deus, a grande maioria das minhas famílias eu amo de paixão. Mas tem aquelas, assim, nossa, vai entrar aquela energia boa, sim, assim, sabe? E vocês, com certeza, são assim pra mim, tá? Eu te acho uma pessoa, uma mulher maravilhosa, incrível. E eu, assim, queria te parabenizar também por essa super ideia e essa dedicação, e que também tenho que te dizer que é um dom, né? Não é qualquer um, assim, que faz isso de livre, espontânea vontade. Sim. Então, e até para compartilhar e trazer isso para as famílias. Nossa, o quanto a gente pode letrar as pessoas através, né,
desse conectar-se que tu tá propondo. Então, muitíssimo obrigada. Eu espero, né, ter contribuído e quem sabe a gente volta em outro momento. Vamos, a gente vai ter mais um momento sim. Obrigada. Obrigada eu. E, gente, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês acham que faz sentido para vocês mandarem, compartilharem esse vídeo com essas informações que a doutora Luísa Helena trouxe, compartilham, mandam para um vizinho, para um parente, para alguém que vocês sabem que vai ajudar, que vai fazer sentido. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Muito, muito obrigada. Um beijo para todos vocês e até o próximo episódio.